Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o empresário Sidney Oliveira, fundador e presidente da Ultrafarma. Em uma raríssima entrevista, ele conta sua história vitoriosa de vida, de origem pobre do Paraná até se tornar um dos mais importantes nomes do setor farmacêutico brasileiro. Ele também anuncia com exclusividade ao Show Business os planos de seu negócio, que envolvem a entrada no mercado americano através de uma parceria inédita com a gigante Amazon, onde os seus produtos serão vendidos e entregues nas casas dos americanos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Nós estamos de volta com o Show Business. Ele é um rosto conhecido nacionalmente porque, afinal, ele é o próprio garoto propaganda de suas empresas, como a Ultrafarma, e também uma variedade de produtos de vitaminas a suplementos alimentares que levam o seu nome. Sidney Oliveira é paranaense, de origem pobre, e se tornou um dos empresários mais influentes e importantes do poderoso e lucrativo setor farmacêutico brasileiro. Somente em 2023, a projeção de todos os seus negócios é ultrapassar o valor recorde de 3 bilhões de reais. Ele dá raríssimas entrevistas e, por isso, eu me sinto privilegiado de contar com a confiança dele para esta conversa. Sidney Oliveira é o nosso convidado aqui do Show Business. Sidney, muito obrigado pela presença aqui no Show Business. Você fala bonito demais, Bruno. Nossa, você obrigado. Sabe que eu sou seu fã, né? Eu que sou seu fã. Obrigado, eu mando foto te assistindo. Exatamente. Né? Sidney, vamos começar a edição do programa falando de um grande anúncio que você tem para fazer. Que é uma parceria aí com a Amazon, com a gigante do comércio eletrônico, uma das empresas mais valiosas do planeta, que você fechou um acordo com eles. Fechamos um acordo, Só que você não vai vender os seus produtos aqui no Brasil. O grande lance é notável esse projeto, porque você vai vender os seus produtos, especialmente nos Estados Unidos. No mercado americano. Começa no mercado americano. Se tiver êxito, depois a Amazon pode colocar no mercado europeu e depois, em seguida, no mercado asiático, né? Mas o início é só Estados Unidos. Como é que começou essa parceria? Porque a gente está falando, como eu falei aí, de uma das empresas mais valiosas do planeta. Como é que foi? Porque é a sua entrada no mercado norte-americano, né? Tá. Então, você quer saber como que iniciou? Isso. Tá. Eu já tenho uma empresa nos Estados Unidos chamada Ultra Nutrientes, que através dela que nós fabricamos os produtos no mercado americano, né? E através da Ultra Nutrientes nós procuramos uma agência que atende a Amazon com vários clientes, inclusive ela tem clientes brasileiros que vendem na Amazon, do mercado pet, de outros mercados, empresas do interior de São Paulo, e eu procurei essa agência que tem relacionamento com a Amazon. E através dela chegamos na Amazon e fizemos a proposta e a Amazon, né, pesquisou e em seguida já nos deu uma resposta positiva que poderíamos iniciar com 5 produtos. Aí estamos já nos finalmente de contratos e eles sugeriram produtos, né? Isso que eu queria entrar, Sidney. Esses produtos, na verdade, não são produtos que são vendidos no Brasil. São outros produtos. São outros produtos, até por sugestão da agência e da própria Amazon, coisa que seria o mais fácil. Porque você pega, por exemplo, ômega 3, você tem lá N vendedores, qualquer supermercado você faz, para Sidney Oliveira vender mais um ômega 3, mais uma vitamina para cabelos e unhas, pele e unhas, né? Então nós vamos colocar produtos com diferencial para o mercado americano. Me fala por exemplo, porque eu lembro que você falou até que você vai usar componentes da flora brasileira. Sim, é o que eles querem, são coisas do Brasil, né? Então são produtos que
tem produtos como Guaraná, que levam na composição, são composições de matérias-primas da flora brasileira, principalmente da Amazônia, né? Então tem produto para queda de cabelo, tem produto para energético, tem produto para libido, né? Isso foi... Eles sugeriram 5. Então nós estamos com 10 produtos fazendo um trabalho junto com os americanos, né? Eu contratei uma empresa de consultoria. Na verdade, hoje tem 3 empresas nos Estados Unidos, uma de marketing, uma de e-commerce e uma de o Dr. John Lewis, né? Que ele é professor PhD da Universidade de Miami em nutrição, que está nos assessorando para chegarmos com um produto e através de pesquisa. Então está sendo elaborada também uma pesquisa para a gente não errar, para entrar e já acertar na mosca na Amazon, né? Olha só, uma das... Porque se você não acerta, Bruno, você sai, eles te tiram, né? Então você tem que entrar não, e tem que vender. Tem que vender, falou. Né? Bom, tem que vender. Eu tô falando você, porque a gente não, é você, há muitos anos, exatamente. Anos, Eu tenho entrada para falar você. Acho que você conhecia, mas era meu pai. Bom, já que você falou... eu tenho 70 anos, você é um garoto. Já que você falou... Eu conheço você, era... Sidney, já que você falou do seu pai, qual que é a sua maior lembrança da infância e adolescência? Nossa, com meu pai, muita, com a minha mãe. Essa época da pobreza, né? Época de situação difícil, meu pai trabalhava numa serraria, trabalhamos na roça, né? Mas só que era gostoso, né? Vivia feliz, né? Feliz. Era uma infância feliz. Não tinha duplicata para pagar, não tinha carnê, não tinha nada, né? Não tinha celular. Então... Você tinha quantos irmãos? Quantos irmãos você tem? Eu tenho 10, né? Então sou o mais velho. Meu pai teve, minha mãe teve 11 filhos. Ô Sidney, qual que é a cidade que você nasceu? Então, isso aí tem uma controvérsia, sai tanta notícia. Na verdade, eu nasci numa cidade que não existe mais. Ela chamava na época Jussiara. Fica perto de São João do Ivaí, perto de Ivaiporã, né? Só que essa cidade era tão pequena e ela acabou desaparecendo no mapa, não consta. Minha identidade é do estado do Paraná, eu fui tirar o RG e não consta a minha cidade. Então era Guaretá, depois a cidadezinha mudou de nome para Jussiara, e dali eu mudei para Nova Olímpia. Então, assim, falo que eu nasci em Nova Olímpia, outro fala que eu nasci em São João do Ivaí, falo que eu nasci em Umuarama, né? Então, assim... Você é mais... Eu tenho documentos até trocados, porque a cidade não existe, né? Mas, na verdade, eu nasci numa cidade... Eu nasci na beira do Rio Ivaí, no estado do Paraná, numa cidade que fica entre Caloré e São João do Ivaí, bem na beira do rio. Tem uma cidade que antes ela chamava Jussara, mas na época não existia CEP, então as cartas, existia Jussara, existia 2 Jussara no estado do Paraná. E aí eles trocaram uma para Jussara do Norte, que fica no norte do Paraná, e a minha cidade passou a chamar Jussiara, para não confundir, porque iam correspondências trocadas, né? Isso minha mãe e meu pai que me contavam. Né? Me fascina esse tipo de história, porque são histórias brasileiras, né? Tem muitas histórias como essa. Aqui no Show Business, inclusive, a gente gosta de relatar aí histórias vencedoras como a sua. Porque você falou que você passava por dificuldades, de fato. Muita dificuldade, passamos muito, né? Eu era de uma família muito, muito pobre, meu pai muito trabalhador, né? Meu pai trabalhava em serraria, trabalhamos na roça. Eu venho, minha mãe, meu pai e 11 irmãos, tá? A minha casa era meio estúdio desse daqui. Entendeu? E às vezes na televisão o estúdio parece grande, né? Então, assim, mas era um cômodo só, a gente vivia todo junto. Dormia toda, né, época de frio, muita dificuldade. Não, mas sempre muita dificuldade. Como uma pessoa só trabalhando, naquela época não ganhava nem um salário mínimo e para sustentar essa, né? Então eu comecei a trabalhar
Muito cedo. Muita gente. Engraxate. Isso que eu queria saber. Vendedor de... Quando que você começou a trabalhar? Com quantos anos, mais ou menos, assim? Eu acho que com uns 8, 9, 8 anos, 7. Engraxando sapato, acho que com 7 anos. O quê? Na praça da cidade? Na rodoviária. Tinha uma pequena rodoviária onde descia os ônibus, vinha o pessoal de fora. Então, ali era o lugar que tinha mais, né, pessoas que podia engraxar sapato ali. Então, eu engraxava mais na rodoviária, né? Mas assim, eu fazia de tudo. No domingo, eu vendia salgadinho, minha mãe... né, a gente o esforço lá comprava uma galinha, mas só comia as partes que não podia vender. E aí eu sabia que vendendo aquela galinha eu podia comprar arroz, fubá, né, farinha e tal, açúcar, um pouquinho de cada coisa, e assim, vendia laranja também, né, comprava laranja, carregava nas costas. Eu até tenho um problema de coluna terrível por causa de carregar muito peso. E um dia eu fui no médico que mexe com osso, aí, como é que chama, ortopedista, e ele falou, você carregava muito peso. Aí eu falei, mas como é que o senhor sabe? Ele falou, porque a junta aqui é tudo colado, porque mostra que na juventude você carregava muito peso. Esse tipo de história é inspiradora para muita gente, né? Porque eu imagino que muita gente em casa deve estar se perguntando como. Está fazendo só uma pergunta, como? Como esse homem que a gente está mostrando agora, que está contando a sua história, que foi em Engraxate, na cidadezinha dele do Paraná, virou um dos maiores nomes do setor farmacêutico não é assim brasileiro. Também, não. Não. Acabei de relatar aí a projeção do seu faturamento. E assim, é interessante falar, porque, na verdade, a Ultrafarma, que foi a sua criação, fundada em 2000... 2000. Hoje ela se desmembrou para vários outros negócios, né? Que a gente vai falar ao decorrer do programa, que você está entrando no setor PET, que você está entrando num novo modelo de licenciamento. Antes de entrar em todos esses assuntos e anúncios, eu queria entender como um garoto de 8 anos com sérias dificuldades financeiras, de uma família com sérias dificuldades financeiras, virou este homem. Porque eu imagino que deve ter algum momento em que você comprou uma farmácia ou... Sim. Você chegou a esse momento, lá no Paraná. Lá no Paraná. Como é que você conseguiu uma farmácia lá? Então, aí, depois de engraxate, vendedor, eu comecei a procurar um emprego no comércio. Então, eu morava numa serraria, dava mais ou menos uns 2 quilômetros de uma cidadezinha chamada Nova Olímpia. E o primeiro emprego que eu consegui foi num bazar. Mas aí eu não gostei muito, não lembro, isso fazem mais de 55 anos, 57 anos por aí. Mais ou menos isso, eu tinha acho que 12 para 13 anos, e aí eu procurei emprego numa farmácia, chamava Farmácia Confiança. Você foi procurar para... Eu fui procurar para trabalhar. Você queria um emprego. Eu queria aprender alguma coisa, entendeu? Eu queria aprender algum ofício. Se eu tivesse trabalhado numa loja de móveis, acho que talvez hoje ia trabalhar com móveis. Então eu queria... Eu não tinha estudo, não tinha primário, não tinha nada. Não tinha estudo nenhum. Era semi-analfabeto. Eu sabia escrever, mas autodidata. E aí eu fui procurar emprego, era uma farmácia nova, chamada Azor do Lago Pessoa. Ele é vivo ainda, ele mora em Umuarama. E sempre que vou lá, eu visito ele. E aí eu fui procurar emprego, ele me deu emprego, esse é o Azor do Lago Pessoa. Só que meu pai trabalhava e 10 filhos, né? Eu trabalhei com ele acho que 2 anos ou 3 anos, e aí eu queria um lugar melhor, onde eu pudesse ganhar mais. Ele não pagava um salário pequeno. Eu fui para a cidade de Umuarama. Tá. Aí dali eu saí, dá mais ou menos uns 50 quilômetros, eu imagino, eu fui para Umuarama procurar emprego. Aí bati na porta de uma, bati na porta de outra, cheguei numa farmácia, chamada Farmácia Santo Antônio, do seu Silvio. Fui trabalhar com o seu Silvio. Aí, 1 mês, 2 meses depois, uma outra farmácia me convidou para trabalhar.
porque saiu comentário com os vendedores de remédio propagandista, que eu era um bom balconista e tal. Porque você era um bom vendedor. Eu era bom vendedor. Porque desde o começo, é isso que eu ia falar pra você. Eu era bom vendedor. Desde quando você era engraxate, quando você vendia... Não, meu negócio era vender. Seu negócio você é um vendedor. Você era comércio. Se define como um bom vendedor? Não, bom não, mas eu acho que assim, dentro das possibilidades aí, eu procuro ver, eu acho que assim, você ser honesto com o cliente, você ser correto, isso leva você a ser um bom vendedor. Eu acho que eu sei vender o meu peixe mais ou menos. Então, aí eu fui trabalhar. E aí, olha só, a história, Bruno, é muito longa. A história dá um livro. Então, mas eu quero que você conte até chegar... Aí eu tinha 17 anos, né? E agora você vai ver, o Chico Mendes, que o Derli matou, o Derli Alves matou, ele morava numa cidadezinha perto de Umuarama chamado Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E tinha lá um posto de medicamento, porque aonde não tinha farmacêutico, chamava-se posto de medicamento. E esse dono da farmácia teve um problema com o Chico Mendes, que é uma história longa. Aí ele... com medo do Derli matar ele, saiu à noite correndo e foi para Umuarama. E foi na farmácia que eu estava trabalhando. Olha a coincidência, ela estava de plantão, porque cada dia uma ficava à noite, até 10 horas, 11 horas da noite. E ele foi lá, procurou alguém que sabia comprar uma farmácia, alguém que queria comprar uma farmácia. Chegou para mim, me cumprimentou, chama Adecil, Adecil... Não lembro sobre o sobrenome dele agora. Aí o Adecil me cumprimentou e falou, olha, eu tenho uma farmácia para vender, só que eu não sabia desses problemas que ele tinha com o pai do rapaz que matou o Chico Mendes. Na verdade, o pai dele chama Derli e o que matou chama Darcy. Histórias, né? Do Brasil. Do Brasil, né? Do Brasil. E ali foi o momento em que você ofereceu... Aí eu falei, eu sou o comprador, eu tenho uma televisão Empire e eu te dou a televisão de entrada e pago o resto em 2 anos. Só que eu não sabia a distância, eu não conhecia a cidade e ele falou, tá vendido. Aí no dia seguinte a gente fez o contrato, né? Só que eu era menor, eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Aí nós fizemos o contrato, eu fui lá no Dr. Joaquim. Existe esse escritório de contabilidade até hoje ainda, tem. Acho que é escritor, não lembro o nome agora, mas o contador é um advogado e contador, Dr. Joaquim, também não lembro sobre o sobrenome dele. Aí fizemos o contrato, um amigo meu me deu uma carona e eu fui lá e assumi o posto de medicamentos chamava Posto de Medicamentos Nova Jerusalém. Eu acho que esse momento é um momento determinante, decisivo na tua trajetória. Então eu com 18 anos já era dono de uma farmácia. Aí eu queria mais. Com 1 ano ou 2 eu terminei de pagar ele, já comprei um Fusquinha e aí fui para Umuarama e comprei a minha primeira farmácia em Umuarama. Né? E aí eu vinha para São Paulo comprar remédio aqui para vender lá, porque eu comprava mais barato e comecei a ver o mercado e quando chegava em São Paulo via muita gente, eu falei, olha, aqui tem possibilidade de vender mais do que o Umuarama. Lá o Umuarama tinha 30, 40 mil habitantes, né? E aí eu vim para cá. Mas é engraçado que você podia ir para Curitiba, que é a capital do estado. Muita gente faria isso. Então, só que você é um curioso. E eu vim para São Paulo porque aqui para comprar medicamento era melhor. Você vê, normalmente, olha, você falou uma coisa agora, Bruno, que as pessoas que trabalhavam comigo, balconistas, as pessoas meus conhecidos, hoje estão todos em Curitiba. Ninguém ia para São Paulo. Pois é, mas... Todos iam para Curitiba. Pois é, mas aí é da característica da pessoa. Da pessoa, né? E eu vim para São Paulo. Bom, mas como é que você mesmo se define? Você é uma pessoa ambiciosa? Você é uma pessoa que, até pela tua trajetória... Eu acho que eu não sou ambicioso. Eu gosto de trabalhar e assim... De levantar cedo? De levantar cedo, de trabalhar eu gosto muito. Eu gosto de trabalhar, né? Agora, eu não fico preocupado com o resultado. Eu gosto de fazer o trabalho porque você sabe que o resultado depois vem automaticamente, né? Vem automaticamente. Você é muito conhecido no mercado por vender medicamento barato. Eu lembro, inclusive, de uma matéria muitos anos atrás do jornal Estado de São Paulo que
Essa matéria diz que quando você chegou no setor, você mexeu com o setor farmacêutico. É como se fosse antes e depois da Ultrafarma. Porque os outros tiveram que... Inclusive o título que a jornalista do Estadão falou, ela falou antes e depois da Era esse o título da matéria? Era o título. Mas o título é esse. Eu lembro dessa matéria porque você Estadão, incomodou o setor. 2005, por aí, mas 2003, né? Incomodou o setor. Essa sua ideia, que eu já quero entrar sobre o licenciamento, que você vai, a partir de agora, licenciar o teu nome para farmácias do Brasil inteiro. Já estamos licenciando. Já está. Já tem 2 lojas que inauguraram e deve inaugurar até o final do ano umas 15 a 20 lojas, mais ou menos, que já estão em contratos em andamentos, né, da Sidney Oliveira. Essa ideia aí do medicamento, vou vender medicamento mais barato, que na verdade é quase um slogan da tua empresa, e agora do licenciamento também. É algo que envolve a tua história, é um business teu, porque eu imagino que muito concorrente deve ficar furioso, né? Porque ele vai ter que abaixar o preço também. Mas foi o que aconteceu no mercado. Na época não se dava desconto, antes do ano 2000, até essa jornalista, eu até vou ler, eu tenho esse jornal do escritório, coloquei ele no quadro, eu até vou ler a matéria novamente, mas antes do ano 2000, que ela falou, as farmácias, as grandes redes, principalmente, existia a Drogazil, a Raia, não eram junto, a Drogaria São Paulo, né? Tinham outras redes que não existem mais, Drogão, assim, e elas não davam desconto, então eles tinham uma margem maior, porque medicamento com grandes descontos sempre teve, né? Mas davam parte para o balconista, eles tinham uma rentabilidade maior, né? E eu entrei no mercado negociando bem, porque você me fez a pergunta, você é um bom vendedor? Mas eu acho que para ser um bom vendedor tem que ser melhor comprador. Porque se você não compra bem... Esse é o segredo. O segredo está na compra. Se você comprar bem, você vai vender bem, porque você vende barato. Então, assim, eu me preocupo mais com a compra, porque para mim, a margem eu preciso ter. Você tem o custo operacional, tem funcionário, tem encargos, né, tributários que são altos, né? Então, você tem que negociar bem. Então, negociar bem é chorar para a pessoa? Apertar, espremer, pagar antecipado, entendeu? Jogar com parte financeira, se a empresa está precisando de recurso, aí envolve, né? Mas é chorar até secar as lágrimas. Agora, deixa eu falar desse novo modelo de licenciamento, porque é algo novo, porque eu imagino quantas farmácias existem nesse Brasil profundo. 90 mil. 90 mil. 90 mil. Evidentemente, aproximadamente 90 mil. Um homem do setor. Mais de 90 mil. Nesses 90 mil, nessas 90 mil unidades pelo Brasil todo, em qualquer cidade desse país tem farmácia de tudo que é jeito, né? Tem farmácia minúscula. Você já andou por aí para ver? Eu ando. Interior e agora, na verdade, uma das grandes novidades suas é justamente emprestar o teu nome, que é um nome de prestígio, para essas marcas, para essas farmácias. E elas podem, a partir de agora, licenciar. Ela pode converter. Se ele tem uma farmácia com a bandeira dele, uma farmácia independente, ele pode fazer uma conversão adaptando o layout para Sidney Oliveira, ou uma pessoa que é do segmento, um balconista, um gerente de farmácia, alguém que conheça do segmento, ele pode abrir uma farmácia com a bandeira. Então, nós temos hoje, o perfil é conversão e quem é do segmento. Nós não aceitamos quem não é do ramo. Um investidor, que ele não conhece o negócio. Aí eu estava te falando, Bruno, então você precisa comprar bem. Então, se eu não der esse suporte para que ele compre bem, ele também não vai ter êxito, porque então o volume que a Ultrafarma compra, a gente passa a repassar também essa negociação para eles.
para que eles comprem mais barato para poder vender mais barato, senão ele não vai ter margem. Por que ele converte a farmácia dele em Cid de Oliveira? Porque ele vai passar a comprar também por uma condição menor. Mais barato. Porque não adianta, você vai vender caro. Você muda o nome, o cliente não é... Né? Ele pesquisa, ainda mais hoje, com internet, no celular, você olha o preço, você vai comprar um televisor, você olha o preço de todas as lojas, você sabe na hora. Então, hoje o cliente pesquisa, né? Então, ele precisa vender mais barato. Então, é uma forma. Não é só ele mudar a bandeira. Ele precisa também ter um suporte na compra. Que é um suporte de vocês, inclusive. Que é o suporte que a gente passa para ele e a nossa linha de produtos, marca própria, que dá uma boa rentabilidade. E ele vai ver um produto que está na mídia, né, que tem um suporte, principalmente um suporte de mídia, que é importante. Né? Quando você fala de produtos, basicamente, você tem uma série de produtos, mas assim... De marca própria são mais de 500. Mais de 500? Mais de 500, Em número de produtos, hoje é líder de mercado. Nenhuma indústria brasileira tem 500 produtos diferentes só no segmento de suplemento de vitaminas e minerais. Hoje são mais de 500 produtos. O que vende mais? O que as pessoas estão mais demandando? São vitaminas para cabelo, vitamina para cabelo e unhas, são os líderes ômega 3, né? E tem sazonalidade. Então você pega no inverno vitamina C, produtos para aumentar a imunidade. No verão são energéticos, né? Então, assim, não tem um produto específico que venda mais, tudo vende bem. Claro, os produtos mais específicos vendem menos, né? Você tem um hábito que é muito curioso. Seja qual lugar você está no mundo, porque você viaja muito, já quero também falar disso, você viaja bastante para fora do país, inclusive, para lugares até que não são tão conhecidos. E você tem um hábito em todos esses lugares, seja no Brasil, seja em São Paulo, onde o Sidney mora, ou fora, que é pesquisar farmácia. Claro. Claro, né? É uma quase obsessão, assim, você está andando, de repente, para na farmácia, seja o tamanho que for, né? Eu entro, vejo, compro, observo, vejo o atendimento, até eu lembro que uma vez fui para a França e era uma farmácia grande, e eu entrei, né, e minha filha estava próxima, acho que até a Jane estava junto. Pai, como que você consegue ficar tanto tempo? Né? Você já sai do Brasil, tem farmácia, exatamente. Você vai numa farmácia. Mas qual foi a resposta? Qual foi a sua resposta? Eu gosto, né? Farmácia, principalmente farmácia. Eu gosto muito de livraria, loja, eu gosto muito de música. Hoje não tem mais, é tudo por streaming, né? Mas a época de vinil, a época de CD, eu entrava muito em loja e às vezes cheguei a entrar em loja, passar um dia na loja, assim, principalmente se tem um café, tem alguma coisa para comer, eu passo o dia. Mas farmácia eu gosto muito, porque principalmente Ásia, Europa, você vê muita coisa diferente, as novidades, muita coisa com diferencial, e eu trago isso para que a gente possa colocar na nossa linha. No teu negócio. No meu negócio. De todas essas farmácias que você andou pelo mundo, qual que foi a que mais, assim, você tem uma história de uma farmácia assim, uma farmácia minúscula que eu achei no metrô da China, sei lá. Não, tem assim, o México tem uma das farmácias que, para mim, acho que é uma das maiores farmácias do mundo. É uma coisa do outro mundo, assim, é quase um quarteirão, tudo empilhado, um mix de produto lá, o regulatório, tipo a Anvisa deles, acho que não é tão rigoroso. Então, assim, tem umas farmácias, assim, a Índia tem muita farmácia pequena, né, porque o indiano, ele praticamente, ele compra o remédio todo dia. Então, assim, não tem um hábito igual o Brasil. Compra a caixa de comprimido, se ele toma um remédio para diabetes, para pressão, ele vai todo dia e compra só a dose.
Né? Então são embalagens, aqui nós chamamos de embalagens hospitalares, porque é muito usado em hospital. Então se ele toma um antihipertensivo, um remédio para diabetes, ele chega, compra e toma o remédio. Então são coisas assim que eu vi no mundo que é muito diferente, Mianmar. Então tem umas farmácias muito diferentes. E você vai incorporando. Você vai vendo, você aprende muito com isso, né? Além de bonitas, assim, sempre tem novidade, sempre tem novidade. Deixa eu em falar. Produtos e nas pessoas, né? Você está passando por uma mudança radical em um dos seus principais produtos, que são as vitaminas. Por que você vai deixar esse ano de produzir as vitaminas no Brasil para produzir na Europa, na Alemanha, na Polônia, né? Isso já estão produzindo. Na Alemanha, Polônia e Estados Unidos já estamos produzindo. Esse Mas vai chegar. Já está em produção, já a curto prazo está chegando. Eu até... a empresa da Polônia, ela vai estar na feira agora, a próxima Vita Foods, que vai acontecer agora, a próxima semana, na Tailândia. Eu estou indo lá. E eu recebi um e-mail da diretora da empresa, que ela já vai levar os produtos acabados para me ver, que já está embarcando na próxima semana, que já estão prontos. Mas eu não vi os produtos, só por foto, através da internet, né? Por e-mail, né? Bom, eu até já imagino um pouco a resposta, porque muita gente que vende vitamina aqui, ela basicamente produz no Brasil as vitaminas e suplementos e tal. Antes vinha importado a Sandal, né? A Nestlé entrou muito no segmento agora, a Nestlé comprou muitos fabricantes. Depois da pandemia, a vitamina, o suplemento alimentar, ele teve um boom, crescimento de faltar matéria-prima, Bruno. Então, hoje a Nestlé comprou as maiores fábricas de vitamina do mundo hoje são da Nestlé, acho que a Danone também entrou no segmento, né? E tem empresas brasileiras, tem muitas, né? Mas a sua percepção é que as pessoas, incluindo os brasileiros, eles estão mais preocupados, por exemplo, em prevenção. Vamos falar de saúde mesmo. Você não é médico, mas você é um empresário do setor. Estão preocupados. Elas estão. Quando a gente vai para uma farmácia nos Estados Unidos, você vê prateleiras e prateleiras de supermercado. Vitamina. É um supermercado. Não, no supermercado tem e na farmácia também. Exatamente. Você vai no supermercado lá. Eu tô falando de supermercado. Você entra no Walmart, o que tem de vitamina no Algrins, Walmart. Exato. E nas farmácias também, né? Agora, como está isso no Brasil? Vem crescendo, não é? Eu não tenho agora. Eu acho que os Estados Unidos, ele deve chegar a quase 1 trilhão. Deve passar de 700 bilhões. Uma época eu lembro que era 500 bilhões. Esse mercado o número 1 do mundo é os Estados Unidos. Mas o mercado brasileiro, ele vem crescendo muito. É um segmento que vem crescendo, inclusive pós-pandemia, deu um boom de crescimento. É uma mudança do comportamento. Do comportamento, em função de pessoas, por exemplo, óbitos que aconteceram com Covid, déficit de vitamina D. Então, comprovadamente que as pessoas estão indo mais a nutricionista, os médicos estão prescrevendo mais, né? As pessoas estão lendo mais. Existe muita automedicação também, mas as pessoas estão procurando ler mais sobre nutrição, probióticos, vem crescendo muito, né? A parte de probióticos que nós temos também. A sua história e os seus negócios é uma coisa que impressiona mesmo, porque você não para. Eu mesmo, a próxima pergunta que eu vou fazer agora é de mais um anúncio que você tem para fazer, que são a sua entrada no mercado pet. Estamos já há 2 meses no e-commerce. É uma sacada, porque o Brasil tem 168 milhões de animais domésticos. Quando a gente fala animal doméstico, é cachorro e gato. Cachorro e gato, Tem um pouco de peixe, mas é cachorro e gato. Peixe, papagaio, mas é pouco, né? Não, mas cachorro e gato dá quase a população, né? Dá quase... Exato, a gente está falando de 168 milhões. Para 220, né? Essa sua entrada, claro que você está avisando um mercado ali
ávido ali para consumir os produtos, porque está uma crescente, né? Você vê pelas empresas nos últimos anos, tem empresa listada na Bolsa, fechada ali. Sim, hoje no Brasil tem 2 ou 3, exato, né? Exato. Na Bolsa, no mercado americano, exatamente. Muitas... Mas você decidiu essa entrada no setor pet por qual razão, além do seu business? Porque você viu uma Eu gosto e eu vi que o mercado é crescente e a cada dia as pessoas gostam mais de animais domésticos. E eu tinha também muitas pessoas, porque hoje tem muito veterinário que prescreve medicação humana para o cachorro, né? E muitas pessoas falavam, mas por que você não vende veterinário? Porque se você vende medicamento humano mais barato, você também vai vender. Então tinha muito pedidos de clientes, porque eu compro remédio veterinário, é muito caro, então entra no segmento. Pedindo, né? Para baixar o preço. Não, pedindo para entrar, para vender, para entrar no segmento. Então, na verdade, Bruno, eu estou muito no segmento agora com medicamentos e suplementos. A ração ainda é um segmento que eu vou demorar um pouco para entrar, a parte de ração. Obrigado, Sidney. Fica aí. Já a gente está de volta. O Show Business faz uma rapidíssima pausa e volta daqui a pouco com a segunda parte da nossa entrevista com Sidney Oliveira. Fica com a gente. E nós voltamos com o Show Business, a segunda parte, com a entrevista com Sidney Oliveira, fundador e presidente da Ultrafarma e de uma porção de outros produtos e empresas que a gente está descobrindo nesta rara entrevista. Sidney, no primeiro bloco você falou da história da sua vida e você falou dos 11 filhos, 11 irmãos. 10 irmãos. 10 irmãos. Eu sou o mais velho minha mãe teve 11 filhos. Eu sou o mais velho, eu tenho 10 irmãos. Eu vou fazer uma revelação ao nosso espectador e ouvinte, que muita gente não sabe. O Sidney, nosso convidado de hoje no Show Business, tem exatamente 11 filhos. Não é nem 9, nem 10, 11 filhos, o mesmo número ali. O mesmo número do meu pai. Ô, Sidney, como é educar 11 filhos? Olha, acho que não foi difícil, né? Com a ajuda das mães e tal, das ex-esposas, das atuais esposas, da atual, né? Não atuais, a atual esposa. Foi, de certa forma, tranquilo essa educação desses 11 filhos? Eu acho que foi tranquilo. Eu acho que tenho que dar graças a Deus, porque nunca tive problema com filho, né? Todos estudaram, então, assim, graças a Deus correu tudo bem. Falando do seu pai mesmo, qual foi a maior lição que ele te deu? Meu pai era uma pessoa muito correta, muito direita, muito honesto. Nossa, eu tenho um orgulho, uma loucura pelo meu pai. Nossa, eu lembro dele todos os dias, rezo para ele todos os dias. Acho que não foi assim, no dia a dia, nossa convivência, eu se dava muito bem com meu pai, foi um grande amigo meu. Meu pai sempre foi um grande amigo, nunca tivemos problema. Meu pai, assim, de família muito pobre, trabalhador da roça, mas uma pessoa muito correta, muito direita, muito religioso, muito católico, sabe? Então, ele soube criar os filhos bem. Religioso, você acabou de falar, eu rezo, ele é religioso, e você é uma pessoa muito religiosa. Tanto que você é católico. Sou católico. E você, inclusive, usa como investimento seu. Sim. Você, inclusive, transmite missas. Sim. Em canais de televisão. Sim. Qual que é o papel da religião na tua história de vida? Eu acho que é muito importante porque meu pai e minha mãe sempre foram muito católicos, muito de ir à igreja. Eu ia no catecismo, sempre fui à missa, né? E
com o começo da Ultrafarma, eu comecei a investir também na evangelização. Então, já fazem mais de 20 anos que eu patrocino horários para missa, ajudo na igreja, participo, tenho muitas amizades com cardeais, com bispos, né? Tive 3 vezes com o Papa Francisco. 3 vezes? Uma vez eu fui a uma missa e 2 vezes fui em audiência, né? Então, conversei já com ele. Então, nossa, foi uma alegria muito grande conhecer o Papa. Conheci o Papa Bento XVI também, né? Conheci, mas não em audiência, só tive próximo dele quando ele veio na canonização do São Frei Galvão, né? Mas hoje a Ultrafarma destina uma parte do lucro para investimento em promover evangelização, né? Divulgar missas, horários com padres, ajudar a igreja, reformar a igreja, padres que às vezes precisam viajar para Roma, que não tem condição, a gente vai e ajuda, né? Um grupo de pessoas. Da tua história de vida, ainda no quesito religião, tá? Da tua história de vida, o que foi determinante, você acha? São vários pontos ou teve alguma coisa determinante para a tua trajetória extremamente bem-sucedida? Foi acordar cedo? Foi obstinação, que você contou no primeiro bloco, de vir para São Paulo e achar que São Paulo era uma terra em que você ia vender mais? Você teve Deus no caminho? Você teve anjos da guarda? Foi sorte? O que foi determinante? Eu acho que foi tudo isso que você falou aí. Eu acho que trabalhar. Eu acho que esse fator sorte, tem hora que eu penso, será que existe, será que não existe? Mas eu acho que o trabalho, determinação, eu acho que a honestidade, você fazer as coisas com muito critério, respeitar o cliente, né? Eu acho que com isso ajudou muito, né? E acho que fator sorte existe. Tem hora que eu penso nisso, né? Mas acho que assim, trabalhar e trabalhar, entendeu? Então sempre foi... Você usa muito a intuição nas Sim, decisões? muito, muito, mas muito. O que é essa intuição? É você ver alguma coisa e você achar que aquilo vai dar certo. Às vezes num sonho, às vezes a Ultrafarma mesmo, até o nome da Ultrafarma, eu sonhei com o nome. É mesmo? Eu sonhei, eu estava pensando um dia à noite, eu sonhei e aí eu escrevi num papel, né? Apesar que o sonho, o nome, quando é bom, você não esquece, né? Mas eu, com medo de esquecer, eu escrevi o nome. O nome Ultrafarma veio de um sonho. Vem de um sonho que eu tive, acho que em 1998, 1999, por aí. Esse período aí eu tive um sonho com o nome Ultrafarma. Você dorme bem? Quantas horas por dia você dorme? Eu sou muito irregular no sono, viu, Bruno? Às vezes eu durmo bem, entendeu, né? Depende de compromisso. Às vezes eu durmo 6 horas, 5 horas, outro dia 8 horas, né? Essa noite passada, graças a Deus, eu falei, tenho que dormir bem, que eu quero estar bem lá com o Bruno Meyer. Agora, o que tira o teu sono? Eu acho que tem preocupação, né, com o comércio, às vezes problema por um familiar, graças a Deus, não tenho, assim, né? O que tira o sono, às vezes, é algum estresse de trabalho, quando alguma coisa você vê que não vai bem. Quando você fala... Então, quando você tem hoje 1.000 e tantos funcionários, são quantos funcionários você tem? Hoje são 1.000, já foi 2.000. É que eu terceirizei, né, a logística e eu tinha o Televendas. Na época que tinha logística própria e Televendas eram 2.000 funcionários. Hoje 1.100. O grupo todo deve dar uns 1.200 funcionários. E como é que é o Sidney na função de gestor, de presidente? Você comanda mais de 1.000 profissionais, já chegou a 2.000, né? Porque você, além de fundador, você é o presidente do grupo todo. Você toma as decisões todo dia. E gosta de tomar adoro, as decisões. Como é que é a tua relação? Você gosta de delegar tarefas ou você prefere tomar todas as decisões? Tem que delegar, porque sozinho você não consegue, não né? Conta. Não, tem que delegar. Mas eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu não me sinto como... Você falou, você é o presidente, você é o diretor. Eu até tive no Alibaba umas 2, 3 vezes e até uma coisa que eu nunca tinha visto. Lá tem professor e aluno,
lá. Inclusive... Dentro da empresa? Só existe essas duas funções. Inclusive o Jack Ma, ele é professor. Ele não, nem reitor não tem. Dentro do Alibaba só existe professor e aluno, né? Então, eu trabalho com a equipe como se nós trabalhássemos juntos. Eu não procuro fazer essa diferença, até de botar, olha, eu sou o presidente, sou o CEO, sou isso, sou aquilo. Eu não gosto muito dessa questão da hierarquia, de supervisor, diretor disso ou daquilo. Eu acho que as pessoas que ajudam eu a administrar a Ultrafarma, a gente trabalha juntos, somos iguais. Né? Somos iguais, assim, não tem... Claro, você faz reunião, sim, você determina as tarefas, né? Cobra os resultados, mas em conjunto, em harmonia, numa boa. Ô Sidney, nessas décadas aí de setor farmacêutico no Brasil, o que você pode apontar de maior transformação? O que mudou tanto? O que as pessoas procuram? Eu acho que houve uma mudança grande quando foi ministro da Saúde, o José Serra. O setor ele teve muita mudança com o José Serra. Foi o homem que mais regulou, que mais botou ordem na casa. Uma mudança positiva, então. Mas muito positiva. O Brasil era um país que tinha muito remédio falsificado, que tinha, não sei se, acho que não é da sua época, mas muitas pessoas de farmácias foram... para a cadeia, na época do José Serra, faziam coisas irregulares, né? Então, acho que teve uma mudança grande com a criação da Agência Nacional Anvisa, que tem 20... A Anvisa é nova, a Anvisa tem 20 e poucos anos, então não era bem regulamentada. E hoje a Anvisa é uma agência respeitadíssima no mundo inteiro, né? Ela tem um regulamento muito bom. Eu acho que houve muita mudança de 2020 para cá. Sim. Regulou muito. Eu acho que o Zé Serra teve um papel muito importante. E depois tiveram também o Vecina. O Vecina foi presidente da Anvisa? Foi? Acho que o Vecina foi. Eu sei que ele foi também da Vigilância Sanitária na época do governo da Marta. Ele foi da Vigilância Sanitária do município de São Paulo. Mas teve o Vecina. Então, acho que a Anvisa botou muita ordem na casa. Acho que a mudança para o consumidor, isso melhorou muito. Mas para o consumidor mesmo, sobre a demanda, o que ele busca a mesma coisa. Quando ele vai num balcão de farmácia, ele busca as mesmas coisas, ele vai por... Claro que tem o perfil que vai por necessidade, né? Eu tenho uma dor qualquer, eu vou no balcão buscar sanar a minha dor. Mas tem outros perfis que você sente que mudou, assim, pessoas... Bom, tem o lance da vitamina que você falou que já mudou bastante, porque as pessoas estão buscando mais. Mas em relação ao perfil do consumidor, pode falar, o consumidor brasileiro. Eu acho que até recentemente eu vi no seu programa, você dá várias notícias sobre a Nord. A Novo Nordisk, que é uma empresa hoje... da Dinamarca. Então, eu estava vendo, ela se fosse um país, ela seria a 7ª economia, você viu isso? Sim. A 7ª economia mundial. O que o Sidney está falando é que a Novo Nordisk é a dona do Ozempic. O Ozempic, que é aquele remédio para... Então, como ela veio, nos últimos 20 anos, veio Viagra, né? Não existia uma mudança radical para disfunção erétil. E vieram essas novos produtos, como o Ozempic, que é o líder. Né? Então, essa medicação nova mudou muito o mercado. A nova geração de produtos, né? A indústria farmacêutica mundial tem investido muito em pesquisa. Então, está vindo moléculas novas, né? E os médicos receitam hoje... O Ozempic aqui no Brasil é vendido sem prescrição, né? O que fora não é, né? Hoje é vendido... Aqui é sem prescrição, né? Não é que é sem prescrição, ela exige prescrição, mas como ela não exige a retenção da receita, a pessoa consegue comprar pela internet, ela chega numa farmácia, pede um Ozempic, ela compra, né? Então, assim... E isso até tem gerado muitos problemas com pessoas se automedicando com medicamento que tem que ser usado exclusivamente
com orientação médica. E que, na verdade, tudo isso que você está falando, principalmente do Ozempic, né, que é para diabetes, né? É um medicamento para diabetes, mas que tem um componente ali que foi descoberto que é para o emagrecimento. As pessoas querem ficar mais magras. Mais magras, Então tem um componente de mudança que eu imagino que é a questão de estética mesmo. Estética. Hoje tem pessoas magras, menores de idade usando o produto. Isso não pode, né? Isso aí é um problema, né? Eu tenho um caso de um amigo que a filha dele entrou em coma e ficou hospitalizada por mais de uma semana na UTI por excesso de tomar o Ozempic, querendo emagrecer. Então é muito perigoso. Não deve usar, não deve se automedicar, não deve. Você é um rosto nacionalmente conhecido, como eu falei no início do programa, porque, como eu falei, você é o garoto propaganda de todas as suas marcas. Quantas pessoas te abordam, porque eu sei que eventualmente muita gente às vezes te aborda na rua, em geral essas pessoas falam ou questionam o que para você? Agradecem muito, que, olha, eu recebo muitos, hoje e-mails, né? Uma época da carta ainda. Você recebia muita carta? Eu recebia muita carta. Mesmo, olha, assim. Pena que eu não tenho guardado, mas eu tinha sacos e sacos. Mas o que as pessoas falavam nessas cartas? Agradecendo que ajudou o tratamento médico, que ela antes não conseguia fazer, que ajudou, que beneficiou, que facilitou, que a família antes tinha muita dificuldade para conseguir fazer o tratamento médico. Eu acho que a minha família estava falando aí de pobre, mas eu lembro meu pai, a minha mãe doente, e meu pai não tinha dinheiro para comprar o remédio. Eu lembro a minha mãe uma vez toda ensanguentada, com hemorragia, e meu pai levou no médico, mas não tinha o dinheiro, e o remédio devia ser barato, não lembro o que era na época, porque eu era garoto, né? Então, assim, acho que não tem nada pior, Bruno, uma pessoa doente, precisando fazer um tratamento médico e não ter recurso para comprar o medicamento. E você sabe que hoje o serviço público, apesar que melhorou de 50 anos atrás, né? Mas ainda tem falta de produtos, falta de insumos para os médicos dar um atendimento. Então, acho que o que a Ultrafarma fez, eu acho que baseado na história da minha vida, o que minha mãe passou, o que meu pai, a dificuldade. Você imaginou comprar remédio para 11 filhos, para minha mãe, e principalmente quando você vive na pobreza, você está mais, não tinha esgoto, você está mais sujeito a doenças, a verminose, né? Não tem uma nutrição boa, né? Então ficava muito doente. E acho que não tem nada pior de uma pessoa que não tem condição, ter uma pessoa doente na família, querer fazer um tratamento médico e não tem recurso. Então a maior parte das correspondências, e-mails, e quando eu encontro pessoas na rua, pessoas dão depoimento, falam, olha, ajudou meu parente, isso. Eu recebi cartas do Brasil. Hoje recebo todo dia. Quando você olha todo esse passado... Tem reclamação também. De vez em quando a pessoa... Às vezes eu estou num restaurante e falo, pedi um remédio lá, e não chegou. Chegou atrasado. E aí o que você faz nessa hora? Eu vou pra cima, né? Você vai pra cima da sua equipe? Na hora, né? Na hora. Coitada da sua equipe, hein? Nossa, isso me arrasa, entendeu? Porque quando alguém chega, você... Olha, agora no dia 8, né? Nós vendemos, entre loja e e-commerce, mais de 60, quase 70 mil pedidos. Você tem 24 horas em 24 horas. 70 mil pedidos. 70 mil pedidos, tá? No Brasil. E você tem 24 horas no dia seguinte para preparar, separar e mandar tudo isso para chegar. Que a logística, então é uma logística, é uma guerra. Um país como o Brasil é uma guerra, né? E a maioria disso, 80%, está na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo. Então você imaginou no dia seguinte, a pessoa comprou, você quer receber, né? Você quer receber o medicamento na hora. Então, assim, é difícil. Às vezes falha. Um entregador pode ter tido um acidente, uma pessoa, então assim, não vou falar para você que as pessoas só encontram para elogio, mas graças a Deus é um número pequeno, mas de vez em quando as pessoas me abordam também para fazer alguma reclamação, mas graças a Deus acho que é 99,9 elogios. Graças a Deus. Sidney, qual que é a sua ideia de futuro? Você
de empresa e vida pessoal também, tá? Você pensa em seguir ininterruptamente nos negócios? Sim, você trabalhar pensa em aposentar? Que eu, só por esse papo que eu tô tendo aí de uma hora aqui no Show Business... Eu só vou no meu enterro porque não vai ter jeito, porque senão eu não ia trabalhar. Quer dizer, a tua ideia de futuro trabalhar até o último dia. Trabalhar o tempo Não, todo. eu gosto de trabalhar. Eu não consigo viver, Bruno, sem trabalhar. Não, meu negócio é trabalhar. Eu não penso um dia parar. Claro que gosto muito de viajar, quero viajar mais. Estou conciliando. Você sabe que eu até quero ler um livro agora, esse ócio... Esse que morreu, o ócio criativo, ócio né? Criativo, isso. Para fazer uma conciliação. Eu li um resumo do livro e até vou comprar agora para me ler na viagem, o ócio criativo, né? Para conciliar, porque senão também não aguenta, né? Porque eu tô com 70 anos, então você tem que... E dessas viagens aí que você faz, eu já falei no primeiro bloco, você faz viagens para lugares que, em geral, principalmente brasileiro, tá? Só eu vou, né? Só você vai. Porque o brasileiro vai para onde? Porque tem um pouco mais de dinheiro. Vai para Nova York, vai para vários lugares dos Estados Unidos, vai para Europa, vai... Você não passa por esse lugar. Eu vou falar uma coisa, Bruno. Você falou uma coisa aí. Eu fiz umas viagens pro Butão, pro Tibete, eu cheguei já a fazer viagem de 15, 20 dias, não é não encontrar brasileiro, é não encontrar ocidental. Uma vez eu fiquei quase 30 dias, o dia que eu vi um ocidental, para mim parecia uma coisa diferente no Tibete. Aí eu cheguei no restaurante, você lembrou que existe um ocidental? Eu falei, pô, existe ocidental, não sou só eu, achei que eu era o único, né? Mas eu gosto, por exemplo, Butão, Mianmar, eu fui 3 vezes, né? É um lugar que é raro você encontrar um brasileiro lá. Eu gosto de buscar algum... A China mesmo, eu não vou muito assim. Eu já fui muito a negócio nas feiras, Guangzhou, Xangai, Pequim, eu vou também para Hong Kong, mas eu vou muito para o norte, Mongólia. Eu gosto de umas coisas exóticas, alguma coisa diferente. Mas eu procuro sempre conciliar que na viagem eu trabalho, por exemplo, quando ia para a China, eu trabalhava uma semana, 3, 4 dias, eu ia para um lugar conhecer para conciliar, para dar uma... Mas esses lugares é um interesse pela cultura, é um interesse espiritual? Eu acho que foi assim, quando eu aprendi a ler autodidata, eu conheci o médico... E aí autodidata? Total. Aí eu conheci um médico, ele morreu há pouco tempo, o doutor Renato, e ele lia muito, e ele era assim, fanático. Olha, eu assino o jornal Estado de São Paulo, deve fazer mais ou menos uns 60 e poucos anos que eu sou assinante, né? Agora eu comecei a ler no tablet, mas eu não gosto. Eu gosto do papel físico mesmo, né? Então, assim, e eu lia muito notícia internacional. Então, curiosidade, época da Guerra do Vietnã, lia muito sobre o Vietnã. Então, depois, todos aqueles lugares que eu tinha lido, aquela curiosidade de voltar lá e estar naquele local que eu li há 60 e poucos anos atrás, né? O Camboja, Mianmar, Tailândia. Eu gosto muito da Ásia. Ásia, África. Sidney, a gente teve uma noção muito rara e, de certa forma, até ampla de quem é você, da sua história, da sua origem e dessa trajetória mais do que vitoriosa, que, na verdade, é uma história muito brasileira. Tem muitos casos, tem alguns casos, tem muitos Sidneys Oliveiras pelo Brasil, que são esses nomes, esses homens e mulheres que saem dos seus lugares e vencem mesmo na vida. Quando você olha para trás, toda a sua história de vida, o que você sente? Eu agradeço a Deus. Eu acho que isso que você está falando eu faço quase todos os dias. Eu faço essa retrospectiva, volto a fita aí e agradeço a Deus, saber da onde eu vim, estar em São Paulo, né, com uma empresa hoje fazendo negócios no exterior, trazendo produtos, beneficiando pessoas, fazendo negócio, ter viajado. Eu nunca imaginava que da onde eu vim, da roça, que eu fosse chegar onde eu estou. Então tem que só agradecer a Deus, é só Deus que... A ajuda de Deus foi aí, Bruno.
Sidney Oliveira, que felicidade, alegria tê-lo aqui. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado mesmo. Eu sei que você dá raríssimas entrevistas, praticamente você não fala. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Por que você fez 1 hora hoje? Então, ó, edita, faz meia hora e chama outro convidado. Ô, Sidney, deixa eu explicar para o nosso espectador e para o nosso ouvinte. O Sidney quebrou um protocolo aqui no Show Business, porque todas as semanas nós temos 2 convidados com grandes histórias. O Sidney tem uma história tão extraordinária que nós decidimos, não só eu, mas toda a equipe, nós decidimos dedicar esse programa inteirinho aí para sua história. Muito obrigado. Amigos. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer. Um abração no Tutinha. Obrigado. Toda a família Machado de Carvalho, toda a produção, a equipe aqui. Eu não conhecia a Jovem Pan, coisa linda, linda, linda. Muito obrigado por tudo, Bruno. Obrigado, Sidney Oliveira. E o Show Business de hoje termina aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até semana que vem. Realização Jovem Pan News.